Vamos aplaudir pela presença dele em nome de Jesus. Vamos no livro de João, o Evangelho de Jesus, e quem escreveu foi João. Nós iremos lá no capítulo 17, 16, e nós vamos ler o versículo 1, e depois vamos saltar para o versículo de número 30. Evangelho de Jesus, mas quem escreveu foi João, capítulo 16, versículo de número 1. E aí depois nós vamos saltar para o versículo 30. Olha o que vai dizer. Eu tenho dito isso, ou tudo isso, para que vocês não venham tropeçar. Vamos ler o 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá tempo quando querem o matar, pensarão também em estar prestando um culto, e mesmo assim tentará tirar de vocês. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, e nem a mim. E eu estou dizendo isso quando chegar a hora. Lembre-se de que eu os avisei, e não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava ainda com vocês. Vai no versículo 30 agora, e nós vamos ler o seguinte, olha lá. Quando podemos perceber que sabe todas essas coisas, e nem precisa que faça algumas perguntas. Por isso cremos que vistes ou viestes de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês acreditam? 32. Aproximou-se a hora e chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. E eu digo estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez, 33. E eu disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Se nós pegarmos esse texto e nós começarmos a ler mais à frente, nós vamos ver que é o momento em que Jesus, ele cria uma pausa agora. E a pausa que ele vai criar é uma pausa de conversa com seus amigos. E quais são os seus amigos? Os 12 que estão com ele lá. Eles estão com ele há um bom tempo, caminhando, já sendo orientados. E nós lemos no versículo 16, que Jesus vai dizer para ele o seguinte, olha, eu não falei para vocês de coisas que viriam, porque eu ainda estava com vocês. Eu não falei de coisas tão graves que aconteceriam, porque eu ainda estava com vocês, mas a hora chegou. E a hora é agora que vocês serão tirados de alguns lugares, vão te perseguir. E ele vai continuando falando muitas coisas, os discípulos não vão entender muitas coisas, não vão entender, vão começar a perguntar um para o outro, e aí nós vamos chegar no versículo, nós chegamos no 30, e ele vai dizer, não precisa responder mais, o Senhor já explicou tudo. E ele vai dizer, agora vocês creem nisso? O que Jesus está trazendo para eles é que a hora deles serem perseguidos aconteceria. Jesus seria levado e seria preso, e sexta-feira agora nós temos de costume, de nós trazemos na sexta a lembrança da crucificação, sábado nós temos também o período em que alguns chamam de sábado de aleluia, período em que ele está ali num período de intermitência, e aí o domingo é o momento em que ele vai ressuscitar. Então nós temos a nossa Páscoa. Então entenda que Jesus está trazendo para eles agora algo muito importante, em que eles enfrentariam uma grande dificuldade. Mas qual é o maior segredo agora de Jesus? Jesus é um cara extraordinário. Ele é uma pessoa que nós precisamos estudá-los a cada dia mais para a gente aprender como ele conseguiu suportar algumas coisas. Como é que ele conseguiu enfrentar algumas batalhas em que nenhum ser conseguiria enfrentar. E um detalhe final que se você não prestou atenção, ele vai dizer, olha, vocês depois vão para suas casas e eu vou ficar sozinho. Ele está dizendo o seguinte, olha, todos vocês vão sair, vão voltar para suas casas e eu vou estar cumprindo a minha chamada. Eu vou estar cumprindo algo que vocês não podem estar comigo, ou seja, a cruz é minha. A cruz sou eu. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que aplicar isso. Vocês não poderão estar comigo. Vocês não poderão estar nesse momento comigo agora. Todos vocês vão para suas casas. Mas eu digo para você o seguinte, olha, mas o meu Pai vai estar comigo. É uma certeza tão grande de um homem que passa uma guerra, dele saber de uma grande dificuldade que ele enfrenta e ele não temer.
Não temer como alguém que fala assim, como é que vai ser? Não, mas ele sabia, ele centraliza assim naquele propósito tão forte para que ele conseguisse passar. O problema que nós enfrentamos hoje, de nós trazermos para a nossa realidade coisas que não aconteceram ainda, é o que adoece as pessoas. O problema de nós trazermos para a nossa realidade problemas que não chegaram a acontecer ainda, excesso de futuro, trazer para o nosso mundo presente e não viver o que é o momento agora, é o que nos adoece. Jesus está sentando com ele e fazendo o seguinte: olha, algo vai acontecer, mas fique em paz, todos vocês vão me deixar, só que aquele que me enviou, aquele que me chamou, aquele que me deu a carta de eu enfrentar aquilo, ele vai estar comigo. Isso para mim já basta. Mas quando eu for, estou dizendo para você o seguinte agora: olhe para mim, olhe para o que eu estou fazendo para vocês agora, porque vai ser olhando para mim que vocês terão força para enfrentar as suas aflições. Quando você consegue entender que Jesus está dizendo para nós há mais de 2000 anos atrás, dizendo que nós enfrentaríamos essas dificuldades, Ele está dando um segredo para você e para mim agora. Se você começar a não viver o momento da tua história, e que eu falo viver o momento? É você aproveitar o agora. É você aproveitar e desfrutar o agora. É você aproveitar e desfrutar o que você tem agora. Quando você começa a viver isso, você começa a trazer para a tua vida o entendimento que aquilo que você tem que passar, você vai passar. Do que aquilo que você tem que enfrentar, você vai enfrentar. Jesus não poderia abandonar a cruz, mas ele teria que passar pela cruz. Quando ele passa pela cruz, ele começa a trazer para aquele povo uma grande novidade. Então, quando você passa por uma dificuldade, entenda que vem algo muito melhor, porque você já não é o mesmo. Você já não é a mesma pessoa, isso sempre se entender. Quando você passa por uma guerra, você não vai ser o mesmo. Não dá para você sair de uma batalha, você não é o mesmo. Quando você enfrenta essa dificuldade e sabe olhar para ela com a visão como Jesus olhou, vocês todos vão para a sua casa, mas eu vou passar sozinho. Eu vou passar sozinho. Eu vou enfrentar isso sozinho. E você precisa entender uma coisa, mas eu estou dizendo para vocês que mais à frente, o que eu não falei para vocês que iriam acontecer, o que eu não falei para vocês que iriam acontecer e se cumprir, vai se cumprir. As aflições, elas vão acontecer. As aflições, elas vão chegar. As aflições, elas terão que acontecer. Por quê? Porque aí vai começar a se cumprir as escrituras. Então, quando você começa a entender que Jesus está te ensinando você agora, ensinando para a tua vida uma grande realidade, Ele está dizendo a você: olha, se você aprender a olhar para mim, se você aprender a olhar para aquilo que eu quero trazer para você, aprender a olhar aquilo que eu quero trazer para a tua vida, você não sofre antecipadamente. Você nunca vai sofrer de uma maneira além do que você precisa sofrer agora. Você começa a adoecer fora do tempo. É só nós que trazemos para essa realidade do agora como um culto, ou como aquilo que estão vivendo, coisa que não aconteceu ainda. Eu ouvi um médico falando nesses dias, um norte-americano falando o seguinte: olha, por você respirar, por você já estar respirando, está dando mais coisas certas acontecendo na tua vida do que coisa errada. Só por você estar respirando, tem mais coisa acontecendo boa na tua vida do que coisa ruim. Pastor, mas como é que eu vou olhar para isso e ver que a minha vida está boa, e ver que a minha vida está acontecendo alguma coisa boa? Olha para Jesus. Como é que ele vai olhar para uma cruz e vai dizer o seguinte: olha, todos vocês vão deixar, mas o Pai está comigo. Só alguém que aprende a viver o que está acontecendo agora entende a verdade do que está se cumprindo. Somente alguém que aprende a olhar para a própria realidade agora e fala assim: eu tenho que passar por isso, eu preciso passar por isso, eu preciso enfrentar essas batalhas e enfrentar com alguém que não pediu passar por isso. Eu não pedi passar por isso, eu não pedi para enfrentar isso, mas se está vindo, eu preciso olhar para isso. O que a gente faz? A gente tenta sair desse momento. A gente leva para outro ambiente, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir isso. Mas ninguém vai passar por você o que você precisa passar. Ninguém vai pegar você e vai mudar de lugar. Ninguém vai pegar você e mudar você de posição e colocar em outra. Isso é carregar a sua própria cruz. Isso é você aprender a carregar aquilo que você está passando agora. Se você começar a entender que o seu momento é viver o momento agora, é isso. Quando você começa a olhar para isso, você começa a dar valor àquilo que você não olha. Acordar, saber que você vive um novo dia e que os seus dias têm 24 horas. E essas 24 horas Deus pode revelar muita coisa boa para você. E essas 24 horas você pode aproveitar tudo no seu momento.
tudo da maneira mais como Deus está fazendo. Jesus, ele sabe passar muito bem. Ele senta com seus discípulos. Sentar com eles era importante. Sentar com eles era importante porque chegará a hora que ele não teria mais esse momento com eles. Sentar com ele era importante porque chegaria a hora que ele estaria sendo levado para um momento que ele precisaria passar, em que ele enfrentaria situações, até na sua morte, um homem ali preso a ele, um bandido terrível. Ele olha para ele e fala: não, ele não merece, tá, eu mereço, mas lembra de mim quando você entrar no paraíso. Até na morte, ou seja, até no teu sofrimento pessoas podem ser renovadas, até no seu sofrimento pessoas podem ser impactadas, até na sua dor pessoas podem ser transformadas. E quando essa pessoa fala: pastor do céu, quando eu estava lá naquele lugar, pastor, em um lugar que eu não queria, eu encontrei pessoas que me falaram: pastor, e como eu recebi força daquela mulher? Se aquela mulher não estivesse lá, pastor, eu não receberia força, porque ela aceitou o desafio dela. Davi aceitou o dele. Quando você começa a ver que até na tua dor, até na tua maior dificuldade, grandes coisas podem acontecer, é alguém que entende o processo, é alguém que entende a caminhada, é alguém que entende. Então você precisa olhar para isso e aprender a viver o momento agora. Tem pessoas que você vai passar por ela, que você nunca mais vai vê-la, mas você vai ser um canal de vida para elas. Tem pessoas que você nunca vai encontrar, e são esses lugares que você não quer entrar, esses lugares que você não quer chegar, esses lugares que você não quer passar. Mas Jesus só encontrou o Dimas, que é o homem que estava na cruz, quando ele estivesse naquela cruz. Ele só encontrou aquele homem porque ele estava no lugar dele, em que era para ele estar. Às vezes não queremos estar no lugar em que temos que passar. Nós não queremos estar porque nós trazemos para a nossa memória aquilo que muitas vezes não traz esperança para nós. E quando você olha para Jesus e você começa a ver que esse homem diz para nós agora: olha, tem bom ânimo, filha. Tenha bom ânimo, filha. Ou seja, valoriza o teu agora. Valoriza o teu momento do agora, porque ele vai trazer para você muito mais entendimento do que você está passando. Ele vai trazer para a tua vida agora o que é importante você notar, do que você adoecer de coisa que não chegou, de você adoecer de coisas que nem trouxe para a realidade. Aquilo que os olhos não viram não existe, aquilo que a mente não pensou não aconteceu, e não vai ser assim. Só é realidade quando é manifesto na tua vida. E quando você começa a entender que aquilo que não chegou, então tem uma esperança ainda. Quem está esperando uma cura é assim: se não chegou ainda, não chegou a hora de eu morrer, a cura pode chegar. Se não chegou, é só alguém que está numa cama agora, está dizendo assim: enquanto eu consigo acordar todo dia, enquanto eu consigo acordar todo dia, e eu consigo ver que o médico entra ali por aquela porta, e quando eu consigo ver que entra alguém, uma hora vai vir a resposta. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, tem oportunidade. Enquanto tem respiração acontecendo, você pode recomeçar de novo. Enquanto tem respiração acontecendo, você pode reiniciar de novo. É viver o agora. Jesus está trazendo para você agora isso. Eu estou dando uma sentença de vida. O Adão que estava lá sentenciou a todos a morrerem, mas o meu Pai me enviou, o Verbo se fez carne, para que todo aquele que nele crê não possa mais perecer. E se perecer nesse mundo, tem uma vida eterna ao acordar-se, ao despertar frente ao Pai. Ou seja, Jesus está trazendo para você e para mim agora: viva o teu momento, meu amado. Viva o teu agora, é o mais importante. O amanhã Deus vai tratar. Se você não aprender a olhar para a tua luta, a tua guerra, como Deus quer que você olhe, primeiro, Deus não te entrega uma carga que você não é capaz de suportar. Deus não te dá nada que você não consiga suportar. Se você está passando por isso, já existe uma palavra de Deus hoje. Você pode passar por isso. Porque se você não pudesse, Jesus estaria para você já o escape hoje. Porque uma dor que alguém não suporta, Deus chega com a resposta rápida. Mas aquilo que não tem cura ainda, que não aconteceu ainda, é porque Deus está falando para você. Você precisa entender: viva isso. Olha o segredo que eu quero trazer para isso. Olha o que eu quero trazer para você. Se você pegar Josué, desde Deuteronômio 3, eu acho que 1, 3 e 31, Deus vai falar para ele: usa o meu servo Moisés e fala para Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque chegaria a hora que Moisés morreria e ele deveria enfrentar aquilo. Deus avisa você, é só eu e você que não prestamos atenção. Todo dia Deus está falando contigo. Todo dia Deus está falando com você: olha, se prepara. Olha, se forja. Deus usa homens de Deus, mulheres de Deus. Usa pessoas, pastores, pessoas da rua. Deus tem usado pessoas na televisão. Se forja, se prepara. Queremos nos preparar quando a luta vem. Queremos nos preparar quando a guerra está acontecendo. E na guerra não dá para se preparar, você precisa lutar. Jesus está falando para eles: agora chegou a hora. O momento é agora.
Esse é o momento agora. E vocês agora estão acreditando? Só agora estão percebendo o que eu falei? Tem hora que somos assim, queremos entender na hora da guerra. Na hora da guerra, filho, a única coisa que tem é lutar. Na hora da luta, a única coisa é lutar. Então, se você não aprender a olhar para o que está passando agora e não enxergar isso, você não consegue passar por coisa maior. Você precisa olhar que Jesus está dando um segredo para nós agora, que na sexta-feira nós vamos lembrar. Nós vamos falar disso. Olhamos para a cruz, não entendemos nem o significado que ela representa para esse Jesus. Só quem foi pregado. Isaías vai explicar claramente que pelas suas pisaduras, que pelas suas feridas, nós somos sarados. Mas precisava alguém entender que precisava sofrer para isso. Você quer me seguir? Ele diz, negue a si mesmo. Você quer me seguir? Negue, renuncie a si mesmo. Depois, carregue a cruz que eu te dei. Se você não aprender a olhar para isso e só olhar para aquilo que está acontecendo, Senhor, mas isso não, Deus fala, olha para o agora. A cada dia basta o seu mal, ou seja, o agora. Hoje, sendo agora quase 7h20. Agora, Deus está querendo que eu preste atenção nele. Deus está querendo que eu ouça Ele. Deus está querendo que eu me preste nele. Pastor, e amanhã? Amanhã eu não sei. Eu só sei que o meu Deus vai estar comigo amanhã. Eu só sei que Ele vai estar comigo amanhã. Se os meus olhos se abrirem, eu sei que vai me preparar uma semana, vai me preparar uma segunda-feira que eu não sei como virá, mas Ele me dará condições de passar por ela. E se me faltar condições, Deus, eu sei que dele virá a condição. Jesus está ensinando, todos vocês vão ter que sair, porque o meu Pai está dizendo, é só eu que tenho que ficar. E quando todo mundo sai de cena, porque Deus manda sair. E quando Deus tira todo mundo de cena e deixa só você como protagonista da sua própria realidade. E às vezes não somos nem acostumados a ficar sozinhos. E Jesus muitas vezes faz a gente viver a nossa história, a nossa guerra sozinho. Mas por que Ele me isola, Deus? Por que você está me isolando? Por que está acontecendo, Senhor? Davi só se torna um grande rei de um grande exército se ele entra naquela caverna de falidos. Até quem fale, até quem cai tem propósito. Quando Deus projeta isso, se Davi não entra naquela caverna de Adulão, onde tinha 400 falidos, não sairia dali um grande exército para ele. Se ele não vai levar marmita para uma família de pessoas que o criticavam, se ele não vai levar comida por obediência a um pai que nem o contava para comer, se ele não vai levar comida para um irmão que o criticava e chamava ele de agitador, se ele não faz isso, ele não tem Golias para lutar. Tudo que Deus faz com você, Ele te posiciona no caminho que você não deve sair. Tudo que Deus faz com você é te colocando e te alinhando ao propósito que você precisa enfrentar. É te alinhando ao propósito que Deus quer que você enfrente. E eu digo para você, tem propósitos que não são fáceis. Tem propósitos que não dá para você compreender com a sua mente humana, é só vivendo. É só vivendo, é só passando por ele, é só passando que você vai entender. Depois que tudo passar, é como Deus fala. Eu não lembro agora onde ele vai dizer, eu acho que é Eclesiastes, ele vai dizer, assim como a mãe, que quando está com seus 9 meses, e chega a hora do parto, e na hora que a dor maior começa a vir sobre ela, ela começa a sentir aquilo, mas depois ela esquece, porque a alegria do filho que ela recebe é superior à dor que ela tem. A dor agora para você é difícil. A dor agora para você está passando é complicado. É por isso que Deus tem feito com que você hoje desperte para esse olhar. Vivo agora. Esse momento agora. Esse irmão que está do teu lado. A oportunidade de se levantar e poder caminhar por volta para a sua casa. A oportunidade de chegar e sentar e comer. A oportunidade de viver esse momento agora. A oportunidade de acordar e saber que você tem uma segunda para viver. Uma segunda para enfrentar, apesar dos pesares. Jesus sabe de tudo isso. Ele vai dizer, olha, em mim, olhe para mim. Olhe para aquilo que eu tenho mostrado para vocês. Tenham paz em mim. Em mim isso, tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Esse Deus que você serve, esse Jesus que você hoje precisa conhecer mais, está dizendo, eu venci tudo. Eu passei por tudo. Eu consegui enfrentar tudo, enfrentei calúnia, enfrentei mentira, enfrentei perseguição, enfrentei chicotadas que eram flagelos que me cortavam, enfrentei cruz, enfrentei tudo que era para enfrentar. Em 3 anos e pouquinho enfrentei tudo isso. Para quê? Para que viesse aquele que vos consolaria. Mas eu enfrentei, então eu prevaleci. E ele diz uma palavra profética, depois de tudo isso, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Deus está dizendo para você e para a igreja, só nós estamos entendendo por quê. Queremos trazer muito mais do que está para acontecer do que viveu agora. Você pode ser protagonista da tua realidade.
Você pode ser alguém que fala, talvez, o que eu tenho agora como um cão vivo, que o cão talvez não vale nada. Eu queria um leão, não, mas o que eu tenho agora é suficiente. Deus diz para você hoje, o que você tem é suficiente. O que nós temos é suficiente. O que nós temos é o suficiente para enfrentar. O que nós temos é suficiente para passarmos por tudo isso e saber que Deus tem cuidado de nós. Se nós sabemos disso, nós começamos a passar por todo esse processo e saber que Deus cuida de você, tem cuidado da tua realidade. Então o próprio Jesus disse, olha, 33, eu digo estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições, mais de uma, né? Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está dizendo para nós hoje, você pode vencer. Você pode prevalecer. Você pode continuar vencendo. E qual é a maior guerra hoje que nós enfrentamos? No mundo tão acelerado, muitas vezes não é vencer alguma coisa que você quer vencer, é você aprender que você passou mais uma vez. Que quem queria te ver, muitas vezes prostrado e caído, te vê levantando. Você venceu. De quem está olhando para você dizendo, olha, não vai passar de 2 dias, não vai suportar, e te ver mais uma vez de pé. Você venceu. Você passou. Você continuou. Porque tem pessoas que, para a tua história, ele já colocou um ponto final. Só que Deus fala, na minha mão há uma caneta, eu posso hoje pôr um ponto final, ou posso simplesmente colocar uma vírgula para você. Uma pequena pausa para você, e dizer assim, é uma pausa, e você pode continuar. Essa aflição que você passa, essa guerra que você passa muitas vezes, trazendo para a tua realidade coisas que Deus não quer que você traga, tire hoje. Viva o agora. Viva o momento de agora. Está tendo a oportunidade de olhar para Deus, de entrar na presença dEle hoje, de falar, Senhor, me dê força para passar por isso, me dê força para enfrentar tudo isso, como Josué, ouve de Deus, Josué, medita na minha palavra, Josué, mas tenha força, Josué, tenha força, meu servo Moisés morreu, tenha força, você foi colocado para guiar esse povo, e Josué tem que enfrentar uma grande guerra agora, uma grande batalha agora, e não importa o mundo que você vive, não importa a realidade que você vive agora, tão aceleradas as coisas acontecendo de uma hora para outra, não, Deus fala, centraliza sua mente, centraliza você, e olha para tu agora, para o teu agora, e fala, não, eu preciso me acalmar, eu preciso centralizar, eu preciso olhar para aquilo que Deus fala, porque ninguém vê isso para mim. Seria muito bom se alguém pegasse aquilo que temos, e assim Deus faz isso por misericórdia. Ele pegar aquilo que nós temos, e Ele tirar de nós, e colocar um fardo mais leve. Mas tem hora que Deus não faz isso, Ele deixa você viver com aquilo, até que você entenda. E quando você passa por isso, é o que eu mais ouço, e o que eu mais tenho visto. Quando você passa por isso, você fala, pastor, agora eu entendo como é que Deus trabalha. Agora eu entendo como é que são o agir de Deus. Agora eu entendo por que eu entrei naquele lugar. Agora eu entendo por que eu fui para aquele lugar. Agora eu entendo. Se Deus não fizesse, você nunca passaria por aquilo. Ninguém nesse mundo quer enfrentar nada que doa. Ninguém. Ninguém nesse mundo quer enfrentar alguma coisa que faça chorar. Só que Deus fala, eu tenho um propósito para acontecer. Eu tenho um plano para estabelecer. E se você olhar para a Bíblia, homens que foram levados para lugares que não queriam. Daniel levado para a Babilônia, uma terra terrível, mas lá ele se torna excelente. Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam estar lá, mas dentro de um lugar onde todos chegassem perto daquela fornalha morriam, mas eles caminharam no fogo. Pessoas que enfrentaram guerras que talvez você nunca imaginou, mas enfrentaram porque fazia parte de um plano. Eu e você não somos diferentes. Deus tem algo para acontecer na tua vida. Deus tem algo para fazer acontecer na tua história. Só que entenda isso. Deus não é mal com você. Deus não está esquecendo você. Pelo contrário, é por Ele te amar tanto que Ele te alinha o propósito. É por Ele te amar tanto que Ele te posiciona no propósito. É por Ele te amar tanto que Ele te coloca no caminho certo que você precisa andar. Porque lá na frente você vai ver o que Deus te mostrou que você não viria se andasse com suas próprias pernas. Que você não enxergaria se andasse com aquilo que te agrada, porque eu e você somos assim. Quando começar a doer, nós mudamos de caminho. Deus não é assim, filho. Quando Ele tem um propósito, que outras pessoas serão alcançadas. E se for preciso fazer você chegar até ela, Ele vai fazer, para que esta pessoa, para que esta mulher, esta criança, através de você, receba o que é preciso receber. É através de você. É através da tua realidade. Porque pessoas precisam ser ativadas, movidas por Deus. E Deus vai falar assim, eu vou te colocar direto nesse caminho,
porque vai ser aí que você vai encantar pessoas, vai mudar histórias. Jesus está falando para esse povo que agora, que mais à frente, em Atos 2, vai começar um grande avivamento. Para Atos 2 acontecer, precisava esses discípulos ver o mestre deles morrendo, o mestre ressuscitando, e aquele que viria como Consolador chegando. Depois eles começam a fazer aquilo que Deus queria. Querido, o plano de Deus ninguém consegue entender às vezes. Não dá para você entender como é que Deus faz as coisas. Ele amassa alguém, faz isso, faz para lá, joga para lá. Você precisa entender, a vida é sua, eu sei, é uma vida que Deus te deu para você viver com o seu livre-arbítrio. Mas Deus está falando assim, olhe para isso, enxergue melhor. Para de trazer coisas que não faz parte da tua história. Para de trazer para o teu dia coisas que Deus não colocou, filho. Para de trazer para o teu dia que é tão difícil, coisas que nem chegou ainda. Olhe para agora, viva agora. O que eu tenho agora é para comer, coma. O que eu tenho agora é para dormir, durma. Que ele fala que até quem dorme ele sustenta. Tem coisa que era para acontecer você dormindo, Deus fala, não vai acontecer, eu tenho planos para ela. Eu tenho planos para ele. Era para acontecer na hora que você estava dormindo, Deus fala, para tudo aquilo que chegaria na tua noite, ele fala, não chega nela, não toca nela, porque ele é meu, ela é minha, e eu vou sustentá-la dormindo. E aí, quando nós começamos a olhar isso, nós começamos a ver que há muita coisa que nós estamos deixando passar. Olha para o teu agora. A tua luta é tão pesada já. Tua vida é tão difícil. Olha para agora. Pastor, e o amanhã? O amanhã ele vai cuidar. O amanhã ele vai fazer. Porque quando você chegar no teu dia de amanhã, ele vai dar as ferramentas. E ele vai dar as ferramentas para que você consiga fazer o que é necessário. Ele falou para Moisés, Moisés, não se preocupa, Moisés. Apesar de você ser o que é, alguém pesado em língua, eu vou colocar o teu irmão. É só um tempo, mas você vai falar diretamente aquilo que eu mandei. Moisés se preocupava demais em falar bem para Faraó. Só que Deus falava, você não se preocupa, você não vai falar, eu vou colocar na tua boca. Às vezes temos até a preocupação que de jeito vamos falar. Se você é guiado por ele, ele vai colocar a maneira certa. Ele vai usar as pessoas certas, vai colocar tudo certo no teu caminho. Ele não vai deixar o propósito dele ser frustrado, porque se você morrer fora do propósito, há um grande erro no plano dele, e você não vai morrer fora do tempo. Há um plano para você estar aqui. Há um plano para você ouvir a Deus. Há um plano para a tua guerra.